Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Professor Vander Alves aqui, um prazer poder estar aqui de volta com vocês. Nós somos a NBPI, Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa, e nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de psicanálise. E hoje eu fui escalado para a gente poder falar desse tema que é tão importante, tão fundamental para a psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade. Como é que a gente compreende e como é que a gente trabalha isso dentro da clínica psicanalítica? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que existe, antes do transtorno, existe uma história. E quando nós olhamos para uma pessoa, quase sempre nós olhamos primeiro para aquilo que ela faz. Se ela agride, nós dizemos que ela é agressiva. Se ela desconfia, dizemos que ela é paranoica. Se ela precisa de atenção, dizemos que ela é carente. Se ela se acha superior, nós dizemos que ela é narcisista. Se ela tem medo, nós dizemos que ela pode ter sido abandonada, né? Ou a gente vai dizer que ela tem um transtorno de personalidade borderline, né? Então, a sociedade ela tem uma facilidade enorme para dar nome, né? Dar nome aos transtornos, mas a psicanálise ela nos convida a fazer uma coisa que é muito diferente disso. A gente costuma dizer que na psicanálise, para julgar o comportamento, primeiro, a gente precisa, antes de julgar, a gente precisa começar a escutar o sujeito. Porque ninguém começa a vida sem... porque ninguém, gente, começa a vida sendo diagnosticado. Antes de existir, por exemplo, o borderline, existe uma criança. Antes de existir um narcisista, existe uma história. Antes de existir um paranoico, né? Existiram experiências que ensinaram aquela pessoa que de alguma maneira, de alguma forma, ensinaram para ela que o mundo poderia não ser seguro, né? Então, antes de existir aquele adulto que controla, que desconfia, que abandona, que agride, que se fecha, ou que existe uma personalidade diferente, antes desse adulto que abandona, que agride, que se fecha ou que exige amor o tempo inteiro, existe alguém que aprendeu, né, em algum momento da sua história, uma determinada maneira, ela aprendeu uma determinada maneira de sobreviver emocionalmente. E aí, gente, talvez aqui esteja uma das perguntas mais importantes da clínica, do consultório, da clínica psicanalítica. A pergunta é: o que aconteceu com esse sujeito para que ele precisasse se tornar assim? Deu para entender? Não para justificar tudo, gente. Não para dizer que todo comportamento deve ser aceito, mas para compreender. Para compreender significa procurar a raiz daquilo que aconteceu, né? Gente, espera aí, deixa eu só pegar o carregador do meu celular, do meu notebook, senão vai desligar aqui. Já está dando sinal que vai desligar. Deixa eu só continuar, deixa eu só colocar aqui e a gente já continua, gente. Espera aí, não vai desligar tudo aqui. Aí, pronto. Já fui. Bom, então, nós podemos dizer que nós precisamos entender que como compreender isso? Porque compreender não significa concordar, compreender significa procurar a raiz. E como é que a gente diz
como é que a gente vai ver um comportamento, que um comportamento ele pode ser visível, né? Como é que a gente vai entender que esse sujeito ele está produzindo alguma coisa? Mas, gente, aquilo que o produz nem sempre é aquilo que a gente pode ver, tá? Porque nós não vimos a raiva, mas não vimos necessariamente a dor que está de trás dela, mas a gente vê o controle. Talvez a gente não vê o medo, mas nós vemos a arrogância. Talvez a gente não vê a fragilidade, mas a gente vê a tristeza. Talvez não vejamos o medo de depender de alguém, mas nós vimos a necessidade da atenção. Talvez não vimos o vazio, mas nós vimos o quê? A desconfiança. Talvez não vimos a história que tornou aquela pessoa a ser tão perigosa. Gente, e é por isso que a psicanálise não se satisfaz com a superfície. O comportamento ele mostra o que o inconsciente revela. E entre aquilo que a pessoa faz e aquilo que ela realmente vive, existe um território inteiro chamado de mundo interno. Então, gente, todos nós temos características, todos nós somos diferentes. Um é mais tímido, o outro é mais expansivo, um gosta de controlar, outro prefere deixar acontecer, um precisa de pessoas, outro prefere ficar sozinho. Isso faz parte da singularidade humana, gente. Mas nós precisamos entender que existe um momento em que aquilo que era apenas uma característica começa a se tornar uma prisão. Então a gente precisa olhar para isso, quando aquela característica começa a se tornar uma prisão, porque todos nós temos um comportamento. E quando isso, Wander, a gente precisa analisar quando esse comportamento, aquilo que era apenas um comportamento, uma característica, começa a se tornar uma prisão. Quando a pessoa não consegue mais escolher como reagir. Quando ela sempre responde da mesma maneira. Quando seus relacionamentos começam sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Quando suas perdas se repetem. Quando seus conflitos se repetem. Quando ela sofre, quando ela diz assim, quando ela promete mudar, mas volta a fazer exatamente a mesma coisa. Então, nós precisamos começar a perguntar: isso ainda é uma escolha ou já se tornou uma forma inconsciente de funcionamento? E, gente, e aqui que entramos no universo dos transtornos da personalidade. Aqui que a gente começa a entender isso. Talvez essa seja uma das imagens mais importantes para você guardar. A personalidade deveria ser uma forma de existir, né? O sujeito, ele quer mudar, mas não consegue. Quer confiar, mas desconfia. Quer amar, mas destrói. Quer ser amado, mas testa o outro até que o outro vá embora. Ele quer ser independente, mas não suporta ficar sozinho. Quer ser reconhecido, mas não suporta ser contrariado. Quer controlar a vida porque ele não consegue suportar a incerteza. Então, surge uma pergunta muito profunda que a gente faz dentro da psicanálise, que é o seguinte: por que aquilo que faz essa pessoa sofrer continua sendo repetido por ela?
Então essa pergunta nos leva para além do comportamento. Ela nos mostra, ela nos leva justamente para o inconsciente. E aí, gente, aqui existe um paradoxo do sofrimento. Existe algo profundamente humano nos transtornos da personalidade. Muitas vezes aquilo que o sujeito faz para se proteger é justamente aquilo que acaba produzindo o seu sofrimento. A pessoa tem medo de ser abandonada, então ela controla. Controla tanto que o outro, controla tanto que faz com que o outro se afasta. Então, ela queria evitar o abandono, mas acaba produzindo a própria separação. Outra pessoa tem medo de ser humilhada, então precisa parecer superior. Quanto mais precisa provar que é superior, mais frágil fica diante da crítica. Uma outra pessoa, ela tem medo da rejeição, então evita as pessoas, depois sofre porque está sozinha. E aí outra tem medo de perder o controle, então controla tudo. E quanto mais ela tenta controlar, mais angustiada ela fica diante daquilo que ela não pode controlar. E aí, gente, tem o paradoxo da defesa. Aquilo que um dia protegeu o sujeito pode posteriormente aprisioná-lo. E aqui que a psicanálise entra. A psicanálise não olha para o transtorno de personalidade apenas com uma lista de sintomas. A psicanálise, ela quer compreender que história produziu esse funcionamento, que conflito existe por trás dele, que defesa foram construídas, que medo aparece quando o sujeito perde o controle, que vazio aparece quando ele não é admirado, que angústia aparece quando o outro se afasta, que fantasia existe por trás da desconfiança, que tipo de vínculo esse sujeito aprendeu a construir. Porque, gente, a personalidade não nasce pronta, ela vai sendo construída nas relações. Quais relações, professor? Na infância, na família, na experiência do amor, na experiência da rejeição, nas perdas, nas frustrações, nos vínculos, nos traumas. Também na forma que encontramos para sobreviver àquilo que nós não conseguimos compreender. Deu para entender? Olha isso. Também ela se manifesta na forma que encontramos para sobreviver àquilo que nós não conseguimos compreender. Essa frase, ela pode abrir uma discussão muito importante. Gente, só um minutinho, segura aí, só um minutinho. Pronto, voltei. Então, olha aqui. A gente precisa entender e olhar para algo muito importante aqui. O diagnóstico, ele pode dizer, esse paciente apresenta determinados transtornos, mas a psicanálise pergunta, como é que esse sujeito chegou até aqui? Deu para entender? O diagnóstico pode dizer, esse paciente ele apresenta determinado transtorno, mas a personalidade pergunta, mas a psicanálise pergunta, como esse sujeito chegou até aqui? E aí essa pergunta ela muda completamente a nossa posição diante do paciente, porque quando eu vejo apenas o diagnóstico, eu posso começar a tratar esse sujeito com rótulo. Agora, quando eu vejo o sujeito, eu começo a tratar a sua história, a tratar esse sujeito, não ele como se tivesse colocado um rótulo nele, mas eu começo a entender a história dele. Uma história que pode ser escutada, que pode ser compreendida, que pode ser elaborada,
E quando essa história pode ser elaborada, talvez ela possa também ser transformada. Portanto, quando estudamos os transtornos de personalidade, eu não quero que vocês aprendam apenas nomes. Eu não quero que você saia daqui dizendo assim, esse é borderline, esse é narcisista, esse é paranoico. Eu quero que você aprenda a olhar para o paciente e pergunte como essa pessoa aprendeu a existir. Como ela está tentando se proteger? O que ela repete sem perceber? Qual é o medo que está por trás desse comportamento? Que lugar o outro ocupa dentro do seu mundo interno? E talvez, gente, acima de todas as perguntas, a gente precisa fazer uma muito importante. O que esse sujeito ainda não conseguiu transformar em palavras? E por isso ele continua transformando em comportamento. O que esse sujeito ainda não conseguiu falar? O que esse sujeito ainda não conseguiu fazer aquilo que Lacan vai dizer que ele transformou aquele sentimento numa palavra que o outro pudesse entender. Porque muitas vezes porque muitas vezes aquilo que o paciente não consegue dizer, aquilo que não consegue ser dito é vivido. Aquilo que ele não consegue ser pensado é repetido. E aquilo que ele não consegue aquilo que ele não consegue elaborar pode ser transformado em um medo de existir. Olha que coisa interessante. Aquilo que ele, muitas vezes, aquilo que ele não consegue dizer. Lembra que a gente estudou Bion na última aula e nós falamos que Bion vai dizer que primeiro a criança ela precisa pensar sobre o que ela está sentindo, né? O que eu estou sentindo, entender o que ela está sentindo, e depois ela precisa fazer aquilo que Lacan falou, que eu penso sobre o que eu estou sentindo e eu transformo isso em palavra. Fez sentido? Porque muitas vezes aquilo que não consegue ser dito é vivido. Aquilo que não consegue ser pensado é repetido. E aquilo que não consegue ser elaborado pode ser transformado em um modo de existir. É por isso que estudar transtorno de personalidade não é estudar pessoas difíceis. É estudar pessoas que muitas vezes aprenderam a viver de uma maneira que um dia foi necessário, mas que hoje já não consegue mais abandonar. E é justamente nesse ponto que começamos o nosso trabalho clínico, gente. Não para condenar a personalidade, não para destruir defesas, não para mudar quem o sujeito é, mas para ajudá-lo a compreender aquilo que durante muito tempo ele apenas repetiu. Porque quando o sujeito ele começa a compreender a própria história, aquilo que antes parecia destino pode começar a se transformar em escolha. Deu para entender? Porque quando o sujeito começa a compreender a própria história, aquilo que antes parecia destino pode começar a se transformar em escolha. Então, antes de falar de tipos de transtorno de personalidade, gente, de novo, a gente precisa entender uma coisa. Personalidade não é doença. Todos nós temos personalidade. Tem pessoas mais tímidas, mais extrovertidas, mais controladoras, mais sensíveis, mais desconfiadas, mais impulsivas, mais reservadas, mais dependentes. Isso faz parte, gente, da diversidade humana. O problema começa quando determinadas maneiras de ser se tornam rígidas
repetidas, inflexíveis e prejudicial. O indivíduo, ele não começa a mudar sua maneira de funcionar. O indivíduo, ele não consegue mudar sua maneira de funcionar, mesmo quando ele percebe que ele está sofrendo. E aí, gente, é aí que começa a pensar em um transtorno de personalidade, porque esse indivíduo, ele não está conseguindo mudar a maneira dele funcionar, mesmo ele sofrendo. Olha essa frase para você entender. Não é porque uma pessoa tem um traço de personalidade que ela tem um transtorno de personalidade. Uma pessoa, ela pode ser desconfiada sem ser paranoica. Ela pode gostar de ficar sozinha sem ser esquizofrênica, esquizoide. Ela pode gostar de reconhecimento sem ser narcisista. Ela pode ser perfeccionista sem ter um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. O problema, gente, não é o traço. O problema é quando o traço domina a pessoa. Vamos simplificar aqui para a gente entender. A gente precisa fazer algumas perguntas assim, ó. Esse transtorno é persistente? Acontece há muito tempo? Isso é rígido? A pessoa consegue mudar isso ou reage sempre da mesma maneira? Isso se repete? O padrão aparece em diferentes relacionamentos e situações? Isso causa sofrimento? A pessoa sofre com aquilo? Outra coisa, isso prejudica a vida dela, afeta a família, casamento, amizade, trabalho, vida social, autoestima. Deu para entender? O grande erro que a gente comete muitas vezes como psicanalista, gente, quando a gente começa a estudar transtorno de personalidade, é colocar cada paciente dentro de uma caixinha. Esse é borderline, esse é narcisista, esse é paranoide. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu supervisiono. Cuidado, o diagnóstico, ele ajuda a organizar a compreensão, mas o diagnóstico não substitui a escuta. Na clínica psicanalítica, precisamos perguntar como essa pessoa funciona. E não apenas qual é o nome do transtorno, né? A psicopatologia, ela pode dizer, esse paciente apresenta determinados critérios. A psicanálise pergunta, por que esse sujeito funciona dessa maneira? Por exemplo, um paciente extremamente desconfiado, a gente não basta dizer quando um paciente é extremamente desconfiado, ele tem paranoia. Nós precisamos perguntar o que ele espera do outro. Por que confiar se tornou tão perigoso? O que essa experiência construiu? Que experiência construiu essa maneira de perceber essa relação? O que ele projeta no outro? O que ele não consegue reconhecer em si mesmo? E aqui que começa a compreensão da psicanálise. Imagine que uma personalidade seja como uma estrada que uma pessoa percorre durante muitos anos. Ela aprendeu determinados caminhos. Quando alguém se aproxima, ela desconfia. Por quê? Porque, olha, presta atenção. Ela aprendeu determinados caminhos. Então, por exemplo, quando alguém se aproxima, eu desconfio. Quando alguém me critica, quando alguém me critica, eu fico destruído. Quando eu tenho medo de perder alguém, eu controlo.
Quando eu sinto rejeição, eu abandono primeiro. Quando alguém me admira, eu desvalorizo essa pessoa. Porque foram caminhos que essa pessoa aprendeu e ela percorre por essas estradas. São caminhos que se tornaram automáticos. Essa pessoa, ela não pensa necessariamente antes de agir. Ela funciona daquele jeito. Por isso, o tratamento ele precisa ser profundo. Não basta dizer, faça diferente. É necessário compreender para que essa pessoa possa fazer diferente, tá? É preciso que a gente compreenda porque, gente, fazer diferente é muito difícil. Deu para entender? Deu para a gente entender até aqui? Deu, gente? Tá dando para entender isso? Tá dando para entender como é que isso funciona? Tá? Vamos andar mais um pouquinho. Eu vou dividir essa aula em 2 módulos. E aí eu vou gravar uma outra parte para vocês entenderem, para a gente não ficar muito longo nessa aula, porque essa é uma aula bem complexa, é uma aula que a gente precisa ver ela com cuidado, com tempo. Então, vamos andar mais um pouquinho para gente entender um pouco mais essa personalidade, esse transtorno de personalidade. Olha aqui, a gente vai dizer o seguinte, ó, que deixa a gente vamos ver o que os grandes autores falaram sobre transtorno de personalidade, para a gente entender um pouco. Vamos ver o que Freud, Lacan, Jung e Winnicott falou. Então, depois de compreender o transtorno de personalidade, nós precisamos dar um passo além, tá? Cada autor ele olha para o sofrimento humano de uma janela diferente. Por exemplo, Freud ele nos ajuda a compreender o conflito e as defesas. Jung nos ajuda a compreender a sombra, a persona e aquilo que foi excluído da consciência. Lacan nos ajuda a compreender o desejo, a falta e o lugar que o outro ocupa diante do outro. Winnicott nos ajuda a compreender o ambiente, o hold e a construção do self. E o mais importante, não vamos estudar esses autores apenas como teoria, vamos compreender a enxergá-lo dentro do consultório. Bom, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou trazer para vocês o entendimento desses autores sobre esse processo de transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Então a gente se encontra na próxima aula. Veja com calma essa aula, entenda ela. Eu vou mandar um material para vocês estudarem também e na próxima aula eu trago a outra parte dessa aula, tá bom? Beijo, fica com Deus.